Professor, nós começamos o programa de hoje falando de um texto, dois textos que está ali no Evangelho, né? Que Paulo, quem escreveu esses dois livros, Colossenses e Romanos. E a pergunta veio do Bruno. Ele é da Bahia, ele é de Salvador. E a pergunta dele é a seguinte, professor. Jesus disse que o Evangelho deveria ser pregado em todo mundo e então sim viria o fim. Agora, o apóstolo Paulo afirmou, ou melhor, afirma que ele havia pregado o Evangelho em todo mundo, lá em Colossenses 1:23 e também em Romanos 10:18. Sendo assim, por que a profecia de Cristo não se cumpriu? E aí, professor, como que a gente consegue explicar esse texto? Realmente nós lemos aqui que o Evangelho foi pregado a todo mundo e a profecia de Cristo não se cumpriu. Como que a gente explica isso? Na verdade, primeiramente, o nosso telespectador tem que entender, né? Quando Jesus disse em Mateus 24:14 que ao ser pregado o Evangelho para testemunha todas as ações viria o fim, esta pregação do Evangelho seria antecedida por sinais. Tá? A pregação do Evangelho era o último sinal a se cumprir, né, para Jesus voltar. Só que antes disso, outros sinais são mencionados. E tais sinais não ocorreram nos dias de Paulo. Então você vai ver que Cristo não errou e que Paulo não está contradizendo Cristo. Eu vou lhe mostrar o porquê. Veja, antes de ser pregado o Evangelho, o que Cristo disse que deveria acontecer? Ó? Verso 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganaram a muitos. Ou seja, o surgimento de falsos cristos. Tá? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então isso também deveria acontecer. E não aconteceu nos dias de Paulo com a intensidade com que ocorre nos nossos dias. Né? Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso era muito raro de ocorrer nos dias deles, terremotos. Era uma coisa muito... E Jesus profetiza e aproveitou que antes dele voltar, haveria um grande aumento de terremotos. E Lucas 21:19 vai acrescentar mais uma coisa, epidemias. Então o surgimento de epidemias demonstraria, obviamente, a desobediência do ser humano às leis naturais de Deus, surgimento de doenças e demonstração do fim do mundo. Tá? E depois, diz no verso 11 que se levantariam muitos falsos profetas, que o amor se esfriaria no coração humano, diz no verso 12, e aí vem o evangelho sendo pregado em todo mundo. Então veja, Cristo não errou. Por quê? Porque ele disse que antes de acontecer a pregação do evangelho em todo mundo, sinais deveriam acontecer antes deste último. Aí vem a questão, por que então Paulo disse que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, sendo que as outras profecias preditas por Cristo não haviam se cumprido ainda? A resposta é a seguinte, o mais provável aqui é que Paulo, por estar tão entusiasmado com o progresso do evangelho, ele se utiliza aqui de uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma forma exagerada, né, de expressar algo, né, para você destacar o quanto aquilo é importante. Né? Então, por exemplo, às vezes brincamos assim, olha, receba um abraço de urso. Ou seja, um abraço extremamente apertado, não quer dizer que será literalmente um abraço de urso. Você se utilizou de uma hipérbole para mostrar o quanto você tem vontade de abraçar forte essa pessoa. Então Paulo, ele estava tão empolgado, né, com o progresso do evangelho, que ele falou, o evangelho já foi pregado em todo mundo. Mas ele sabia que ainda tinha coisa para fazer, por quê? Porque após essa declaração aqui, ele continuou sendo um pregador. Né? Então se ele estivesse falando de forma literal, que o evangelho foi pregado a todo mundo nos dias dele, então ele não continuaria pregando. Okay? Então é mais correto crermos que ele faz uso de uma hipérbole para expressar a maravilha, o encantamento com o progresso do evangelho nos dias dele. Existe uma outra possibilidade interpretativa, eu a princípio creio mais nessa primeira, né? Mas tem uma outra possibilidade que diz que ele pode, né, ter pregado o evangelho a todo o mundo gentil do qual ele fazia parte. Também uma possibilidade interpretativa, ok? Mas eu vejo esta primeira possibilidade como aquela que está em total de acordo com o que Cristo disse. Então nenhum contradiz o outro. Somente Cristo fala da pregação do evangelho a todo mundo, tendo sinais que antecipam a esse último sinal, e Paulo, maravilhado com a voz do evangelho, faz uso de uma hipérbole. Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência, libertando sua mente e trazendo a realidade na sua... Um grande abraço a todos que estão entrando aí no Quai, na página Além da Religião. Venha comigo nessa. Rapaziada, primeira coisa que o Leandro Quadros vai mencionar, né? Uma das primeiras coisas que ele vai mencionar é dizer o seguinte, ele fala o seguinte: haveria um grande aumento de terremotos. E aonde é que está isso, galera? Onde é que está isso? Lá, né, em Mateus capítulo 24. Porque o que a gente vê lá, eu vou deixar para vocês aí, ó, vai estar escrito, ó: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, galera. Não está dizendo que haveria um grande aumento de terremotos. Ou seja, o professor Leandro Quadros simplesmente escrevendo, colocando aquilo que não está escrito, galera. Galera, o professor Leandro Quadros, ele está dando um exemplo aí da epidemia, que tem que ter a epidemia para poder se cumprir o que foi relatado pelo autor, né, dos evangelhos ali em Jesus, para poder se cumprir aí, né, a segunda vinda dele, correto? E depois ser anunciado o evangelho a todas as nações, ao mundo cosmos, né? Eu quero trazer aqui o primeiro exemplo da peste de Atenas, galera, que foi por volta de 430 a 427 antes da Era Comum, relatado, tá, por Tucídides. Esse é o primeiro exemplo. Beleza? A gente tem aqui o segundo exemplo, que foi a peste negra, que dizimou milhões de pessoas, galera, na Eurásia. É isso mesmo. A peste negra, também conhecida como Grande Peste, né? Foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico da Europa entre os anos de 1347 a 1351. Ué, Jesus não era para ter voltado já há muito tempo? Diz aí pra mim. Como que fica isso? Temos um grande exemplo também da gripe espanhola, de 1918 e 1919, que dizimou pelo menos 50 milhões de pessoas, galera. E aí, como que fica isso, professor Leandro Quadros? Jesus não era para ter voltado já há muito tempo? Diz aí pra mim, fala comigo. Mais um outro exemplo também que foi registrado aí na história, galera. O Ebola, que matou mais de 10.800 pessoas desde o ano de 2014. E aí, como que fica isso, professor Leandro Quadros? Diz aí pra mim. O que você me diz?
Sem contar também, galera, que a gente tem outras doenças, tá? Que estão registradas aí na história, como a AIDS, como a cólera, a febre amarela e etc. Professor Leandro Quadros, Jesus já não deveria ter voltado? Diz aí pra mim, segundo esses relatos que eu acabei de apresentar aí. E olha que são muitas outras doenças que eu não vou falar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas fala comigo, Jesus já não deveria ter voltado? Já não deveria ter se cumprido? Segundo aí, né, a perspectiva da galera do sistema religioso que tá aí, dos líderes religiosos, que trazem toda essa teoria da conspiração para os dias atuais? Como que fica isso? Aí depois o professor Leandro Quadros vai falar que deveria haver falsos profetas para poder se cumprir a volta de Jesus e o anunciar das boas novas a todas as nações do mundo cósmico. Sendo que lá, um dos exemplos, em Atos dos Apóstolos, do próprio livro aí, a Bíblia do professor Leandro Quadros, vai dizer o seguinte. Eu vou ler a partir aqui do versículo 4. Enviado, pois, pelo Espírito Santo, desceram Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Juseus. Olha aí, galera. Como que não existia falsos profetas lá naquela época, se no próprio livro de Atos está relatando isso? E aí, como que fica isso? Vai dizer também, professor, em 1 João, capítulo 4, versículo 1, olha só o que vai dizer, ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, pô. Olha aí, ô professor Leandro. Diz aí pra mim. Diz aí pra mim, como que fica isso, cara? Fala comigo aí, como que fica isso? O professor Leandro Quadros vai falar que deveria vir a guerra. Tem que vir a guerra para poder se cumprir aí, né? O sermão profético de Jesus. Ô professor, desde que mundo é mundo, sempre houve guerra. A guerra sempre aconteceu, meu amigo. A gente tem um exemplo de Mateus capítulo 10, versículo 34, onde Jesus vai dizer o seguinte, o personagem vai colocar lá: não pensem vocês que eu vim trazer paz à terra. Essa palavra terra, galera, eu vou deixar a etimologia aí, ó, no grego, que significa território demilitado. É a palavra ge, que não tem nada a ver, nenhuma hipótese, não tem nada a ver, rapaziada. Não tem nada a ver com o mundo cosmos, com o planeta Terra. Está se tratando de uma localidade, de uma região. É por isso que lá em Lucas, capítulo 21, versículo 20, né, que vai fazer o paralelo, inclusive, com Mateus 24, Jesus vai dizer, o personagem vai dizer que a cidade que seria sitiada, que seria onde aconteceria toda essa guerra, o acerto de contas seria na cidade de Jerusalém, conforme eu vou colocar para vocês aí, ó, que tá claro isso aí. Como é que o professor Leandro Quadros quer trazer essa ideia para o mundo cosmos, para o planeta Terra? Não faz o menor sentido, pô. Não tem lógica. Segundo a etimologia da palavra guerra no grego. Então, quando Jesus está se tratando ali de que viria trazer a guerra, é porque Jerusalém seria sentenciada. Sentenciada. E por qual motivo? Por ter matado os profetas, por ter apedrejado aqueles que foram enviados. Segundo Mateus capítulo 23. O grande opositor do Jesus dos evangelhos não foram outras nações, foi Jerusalém e Israel. É disso que se trata. Aí o professor quer dizer que tem que haver guerras para se cumprir. Mas as guerras já foram relatadas, professor Leandro Quadros, já dentro da história, pelo próprio historiador Flávio Josefo, que vai fazer o paralelo com Mateus 24, 7, né? Guerra entre reinos e nações. Olha o que Flávio Josefo vai dizer, que segundo, né, ele, já aconteceu lá, que ele foi a testemunha ocular lá no ano 70, e ele disse o seguinte, ó: essas terríveis calamidades que envolveram os judeus foram as maiores de todas, não apenas as que ocorreram em nossos tempos, mas de certa forma as que nunca foram ouvidas, naqueles em que as cidades lutaram, pretérito perfeito, passado, contra cidades, ou nações contra nações, professor Leandro Quadros. Como que fica isso, meu mano? Guerra dos Judeus, livro 5, já existia segundo, né? O relato da sua Bíblia aí, ó, em Atos, né? Eu mostrei isso pra você aí. Agora eu vou mostrar aqui o historiador Flávio Josefo falando a respeito dessas pestes, que vai fazer o paralelo de Lucas capítulo 21, tá? E o Flávio Josefo vai dizer o seguinte a respeito das pestes. Olha aí, ó. Agora, quando estavam matando-os, ele fez essa imprecação sobre eles, para que pudessem sofrer tanta fome quanto pestilência nesta guerra, ô professor. Olha aí, ó. E além de tudo isso, eles poderiam chegar ao massacre mútuo de um ao outro. Todas as imprecações que Deus confirmou contra esses homens ímpios. Guerra dos Judeus, livro 4, capítulo 3, professor. Como que fica isso? Diz aí pra mim. Já que tem que acontecer para que Jesus venha voltar, para que venha cumprir, segundo o relato que está na sua Bíblia, professor. Isso já não teria se cumprido? Diz aí pra mim, segundo o professor, segundo o historiador Flávio Josefo, como que fica essa situação, professor? Diz aí pra mim. Flávio Josefo vai falar também dos falsos profetas, e eu já mostrei aí na sua Bíblia. E segundo os relatos que estão na Bíblia, já existiam falsos profetas lá naquela geração, tá? Segundo o relato da sua Bíblia. E tem o próprio Flávio Josefo, historiador, que vai dizer a mesma coisa, pastor. Ô, professor, olha o que ele vai falar. Ele vai dizer o seguinte, que vai fazer o paralelo de Mateus 24, ó. Agora havia então um grande número de falsos profetas, subjugados pelos tiranos, para impor às pessoas que denunciavam isto a eles, que eles deveriam esperar pela libertação de Deus.
Como que fica isso, professor? Diz aí pra mim. Galera, eu acabei de ler também pra vocês aí, eu já falei, tá? A respeito, ler não, mas já falei a respeito aí, em vídeos anteriores, de Lucas capítulo 21, onde vai dizer ali que Jerusalém seria cercada por exércitos, né? E vai dizer o seguinte, o Flávio Josefo, que vai fazer o paralelo a Lucas capítulo 21, versículo 20. Olha aí, ó. E quando Titus ouviu esse tumulto, pois ele não estava longe da muralha, e gritou: irmãos soldados, agora é a hora. E por que fazemos algum atraso quando Deus está dando os judeus para nós? Tome a vitória que lhe é dada. Guerra dos Judeus, livro 3, capítulo 10, galera. Olha aí, ó. Mais um outro exemplo aí, ó. Capítulo 3, 3, capítulo 7, Guerra dos Judeus. Flávio Josefo vai falar também, ó. Foi certamente Deus, portanto, quem levou os romanos a punir os galileus e expôs então o povo da cidade, cada um deles, manifestamente, para ser destruído por seus sangrentos inimigos, cara. E o professor Leandro Quadros dizer que ainda tem que haver guerras, rumores de guerras, para se cumprir. Papo reto, professor. Papo reto. Mais um exemplo de Flávio Josefo, olha aí, ó. Então, estes publicamente declararam que este sinal previa a desolação que estava vindo sobre eles. Né? Que vai fazer outro paralelo aí, ó, de Lucas capítulo 21, ó. Olha aí como que fica essa situação, professor. Diz aí pra mim, ó. Mais um exemplo aí, ó. Assim foram as pessoas miseráveis e persuadidas por esses enganadores, e como o próprio Deus, desmentindo. Enquanto eles não compareceram, nem deram crédito aos sinais que eram tão evidentes, e fizeram isso claramente para prever sua futura desolação, cara. Olha aí, ó. Diz aí pra mim como é que os líderes religiosos querem trazer a grande tribulação, o grande aperto na terra, palavra guê no grego, que significa território debilitado, para os dias de hoje, cara, para o mundo cosmos. Diz aí, vê se não é uma piada isso. A gente vê a outra passagem que vai dizer, lá em Lucas capítulo 21, no versículo 24, vai dizer que eles cairiam ao fio da espada. Por que fio da espada, galera? Porque era o Império Romano. A guerra dos judeus foi contra o Império Romano, a sentença que deveria cair para Jerusalém. Então não poderia ser armas de fogo. Só que eles querem pegar essa narrativa e trazer para um futuro, pô. Trazer para nós, brasileiros, para todas as nações e o mundo cosmos nos dias de hoje. Então como que vai se cumprir ainda isso aqui nos dias de hoje? Se a passagem é bem enfática ao dizer que a guerra seria a fio da espada, cara, como na época medieval. E essa época medieval foi exatamente o período que o Império Romano, que Titus Flávio, entra lá e arrebenta, arregaça todos aqueles revoltosos, os zelotes e os sicários, galera, que estavam ali praticando, né, as suas sedições contra o próprio Império Romano, contra os flavianos, galera. Então para analisar, rapaziada, venha comigo. Vamos botar o cérebro para poder raciocinar. Aí a respeito da fome, olha só o que Flávio Josefo vai falar sobre a fome, galera. Que vai fazer também um paralelo com Lucas 21, ó. Então a fome ampliou o seu progresso e devorou o povo por casas e famílias inteiras, cara. Os aposentos superiores estavam cheios de mulheres e crianças que estavam morrendo de fome. E as ruas da cidade estavam cheias dos cadáveres dos idosos. Isso lá em Jerusalém. Olha aí, ó. As crianças também e os jovens vagavam pelos lugares do mercado como sombras. Todos se enchiam de fome e caíam mortos, onde quer que a sua miséria os apanhasse. Olha aí, ó. Guerra dos Judeus, livro 5, galera. Como que o professor Leandro quer trazer isso para os dias de hoje? Vê se faz o menor sentido. Olha aí, ó. Isso já não teria acontecido, segundo o historiador Flávio Josefo. Diz aí pra mim, cara. Como que isso tem que acontecer ainda nos dias de hoje para que esse personagem Jesus venha a voltar ou se cumprir alguma profecia, suposta profecia, cara? Como isso? Papo reto. Aí ele vai falar também, logo no início, dos terremotos, cara. Que inclusive, eu vou colocar para vocês aí, tá? Eu vou colocar primeiro aqui. Olha só o que o doutor Rodrigo Silva, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a mesma igreja do professor Leandro Quadros, olha o que ele vai relatar, né, em um dos vídeos dele lá em Jerusalém, lá no ano 70 com a queda de Jerusalém. Olha aí ó, o que o Dr. Rodrigo Silva vai falar. Analisa comigo. A técnica de construção de Herodes era realmente formidável. Cada pedra dessa que você vê aqui não tem nenhum cimento, não tem nenhuma cola, não tem nada que os grude. É apenas o peso de uma sobre a outra a partir da força da gravidade. E há 2000 anos isso está aqui. Agora vejam o truque que eles usaram. Cada pedra está distante da outra cerca de 2 dedos. A mesma coisa acontece na pedra de baixo, na de cima e assim por diante. Ou seja, esta parede está escalonada. E por que ele fez assim, sempre com uma distância entre uma pedra e outra? Ora, Jerusalém é lugar de terremotos. Jerusalém é lugar de terremotos. Jerusalém é lugar de terremotos. E se um terremoto acontece, como já houve vários aqui, as pedras, por estarem nesta posição, conseguem deslizar sem desmoronar toda a estrutura do templo. Mas tem algo ainda mais interessante. As próprias palavras aí do Dr. Rodrigo Silva bate certinho com as palavras do próprio Flávio Josefo, galera. Olha só o que vai dizer Flávio Josefo em Guerra dos Judeus. Olha só, livro 4, capítulo 4, vai dizer o seguinte, ó. Pois lá eclodiu uma tempestade prodigiosa durante a noite, com a maior violência e ventos muito fortes, com os maiores espetáculos de chuva, com iluminações contínuas, trovões terríveis, e concursões e gritos surpreendentes da terra que estava em um terremoto. Olha aí, ó. Essas coisas eram uma indicação manifesta de que alguma destruição estava vindo sobre os homens. Ô, professor Leandro Quadros, quer dizer que só nos dias de hoje que tem que ter terremotos para poder se cumprir aí a suposta profecia, meu amigo? Olha aí, ó.
o doutor Rodrigo Silva, da tua própria igreja, da tua própria instituição. Ele relata isso aí, ó, e ele é honesto, ele é coerente em falar isso, porque está só para finalizar o professor Leandro Quadros. Quando na passagem está relatando ali, né, conforme vai falar em Colossenses 1:23, se é que permaneceis na fé, alicerçado firmes, não vos deixado afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado, pretérito perfeito passado, né, a toda criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, me tornei pretérito perfeito passado também ministro. É uma referência ao mundo oicomênico. Ao mundo oicomênico, o professor Leandro Quadros. É por isso que lá em Mateus capítulo 24, tá? Versículo 14, onde Jesus vai dizer que o evangelho seria pregado a todo mundo. Esse mundo em Mateus está fazendo referência ao mundo oicomênio, ao mundo habitado. Conforme eu vou deixar para vocês aí ó, a etimologia da palavra, galera, olha aí, ó. Mundo habitado, o mundo habitado deles, lá daquela época. Romanos capítulo 10, 17 e 18, a gente tem um personagem também testificando isso, onde ele vai dizer, ó, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Olha aí, ó, sim, por certo, pretérito perfeito, olha aí, ó, passado, por toda a terra, palavra em grego, essa palavra terra, território delimitado, ó, se fez pretérito perfeito, ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Olha aí, galera. Como que fica isso? Diz aí pra mim. E que mundo seria esse? O mundo habitado, o mundo deles. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Diz aí pra mim. Agora a pergunta que eu faço. Se o evangelho, ele tem que ser pregado a toda criatura de um mundo cosmos, e ainda nos dias de hoje, me diz aí. Só pra terminar esse vídeo, me diz aí, professor. Líderes religiosos, vocês que estão aí. Como que fica então as pessoas que morreram? As pessoas que faleceram? Em muitos países, nem sequer onde chegou aí a teologia, a Bíblia, nada. Como que ficam essas pessoas então? Diz aí pra mim. Quer dizer que essas pessoas vão ter que ressuscitar lá, né? Dar uma de The Walking Dead, vir pra cá aqui nos dias de hoje, pra ouvir de algum pregador aí do evangelho? As boas novas, é isso? Pra se cumprir? Vê se faz o menor sentido isso. É isso aí, galera. Estamos juntos. Um grande abraço a todos vocês do Pai. Além da religião, conectando a razão, a lógica e a coerência.